Esse é o radius, a linha é o supertrend, é a combinação de dois indicadores. Embaixo é um oscillator de Ishimoku. O que eu estou tentando observar, e aí a leitura manual para o desenvolvimento do bot, para a definição das estratégias a estratégia principal a gente precisa de uma porcentagem alta se tiver observando a mudança de um trend. Então, a gente tem um downtrend. Para ter uma alteração, eu estou definindo que o mínimo deve ser 75%. E eu estou olhando o gráfico para ver manualmente se isso bate, porque eu acho que há algum cálculo matemático que a gente possa entender e até pedir para AI, eu vou jogar prints no gráfico, nas AIs para identificar, um 68 e por que esse 91, qual a lógica, sendo que a gente tinha 48 de compra aqui no downtrend, porque o 91 representou uma mudança de trend. É isso. O gráfico sempre de uma hora, a gente vai ter essa confirmação. Porcentagem acima de 75%, beleza, a gente considera um uptrend. O oscillator aqui, eu não sei como eu vou implementar ele na estratégia, mas ele é muito maneiro, né? Porque ele dá confirmações, por exemplo, downtrend, e o X ele demonstra que está começando a morrer, esse downtrend. O X amarelo ele demonstra que tem mais força para esse movimento acabar. O X branco, não. A gente tem uma série de X amarelos que não são normais em aparecer no gráfico. Essa é uma mudança forte de trend. Isso significa que vem algo forte por aí. A gente tem um X, né? E aí a gente tem esse candle aqui, que está no oscillator para cima. E aí a gente tem uma confirmação de porcentagem. Aqui seria um pouco mais difícil definir a entrada das regras. Seria muito mais entrar no topo desse candle da barriga. Então ele entraria nesse próximo candle, stop loss de ratio de 4 ou 3. Depende do momento de mercado. Você pode ir configurar o bot para um momento específico. As regras de take profits e de stop. E com ATR, que vai fazer um cálculo percentual automático. Beleza. Uptrends, né? Tem várias entradas que você pode estar fazendo. Aqui é num uptrend, 45 é uma porcentagem alta de continuidade, que foi feita por esse candle. A entrada no topo dele, maravilha. Na regra, por exemplo, se aparecer um short de menos de 75%, ele não entra. Então, e a maneira que ele vai dando entradas, né? Mas não tantas, né? Que ajuda a não perder em taxa. Então aqui a gente tem 85,5%. Um mega candle. Seríamos estopados aqui. Então talvez a regra de 75% não funcione. Talvez ela seja uma regra específica para short e uma porcentagem específica para longs. Então a gente vai definir para shorts acima de 85%. Porque senão a gente perde esse. Então seríamos estopados nesse short. Ou define a regra para 74. Entende o porquê a gente precisa definir alguma coisa manual
a olho para depois jogar na estratégia, transformar em código e transformar em bot. Naturalmente, talvez as entradas possam ser no topo da confirmação, né? Ou criar uma regra para combinar com o oscillator, por exemplo. A regra, ele só entra quando há confirmação do triângulo. Aqui não teve nenhum triângulo para baixo, nenhum. Então, beleza, teve um triângulo para baixo, acima de 75%. Vamos trazer a regra anterior. Beleza. Poderia entrar aqui nesse candle ou no topo. Eu estou na dúvida, eu precisaria olhar mais. Eu percebi que você coloca no topo do candle, você perde os movimentos fortes. Você coloca abaixo, você fica com uma entrada um pouco pior e pode ser estopado. Então isso está sendo um pouco difícil. Utilizando a regra do sinal do oscillator Ishimoku. A porcentagem é tão alta que eu entraria no candle aqui, tranquilamente. Certo? Pode traçar um Fibonacci aqui, mas a ideia é criar uma estratégia simples. Mesma parada. E aqui? Será que a regra deve ser acima de 70%, então? Não teve nada mais forte, a gente teve uma entrada acima de 70%. A gente teve aqui uma confirmação do Ishimoku. Será que a gente usa só o Ishimoku? Nesse caso, né? Você já teria uma confirmação em termos de leitura de gráfico. E aí, onde seria a entrada aqui? Foi nesse topo. Né? É a combinação da estratégia dos três. Então, essa leitura manual para definir as regras da estratégia é que seria maneiro ter um suporte para alguém, porque eu acho que temos aqui algo bem poderoso, que ajuda muito a ler o mercado. E é até legal olhar agora, no momento. A gente tem uma porcentagem baixa, a gente tem aqui algumas confirmações no Ishimoku, mas está muito baixa. Mas está começando a formar rails, num mega downtrend. A minha entrada aqui, no short, eu colocaria no topo desse candle. Se bem que a porcentagem não está tão alta. Mas é a região que eu vou estar observando. Por enquanto, a gente tem um long aqui, né? Entrou aqui, nessa confirmação. Se você coloca a entrada no topo do candle, está no trend, mas você está num risco grande, porque a porcentagem é muito baixa e é um downtrend. Para a mudança de trend, tu precisa de algo mais forte, sacou?